Olá! Mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões, convidando você a vir conosco nesta caminhada, nesta jornada pelas Escrituras Sagradas, aprendendo um pouco mais do Senhor, do seu plano maravilhoso para os homens na história, na linha da história, na história de Israel. Bem, e no programa de hoje conversaremos sobre espinho e laço para o povo. Veremos como que no período dos juízes, Deus permitiu algo que seria tão difícil para eles. Eles aprenderiam, o povo de Israel, tanto com a questão da tolerância com o inimigo. Tenha o seu coração aberto, pronto para ouvir a voz de Deus. O programa Os Gideões está começando. Muito bem, estamos vendo na linha da história como que Deus trouxe o seu povo, o povo de Israel, para a terra prometida, como eles receberam ali a sua herança, cada uma das 12 tribos. Vemos como que Josué conquista a terra, mas aconteceu algo. Nos primeiros anos após a conquista da terra por Josué, os israelitas pelejaram com os povos da terra, mas não os desapossaram totalmente, conforme a instrução dada por Josué e pelo próprio Senhor. Vimos que Josué, o livro de Josué termina com uma chamada para o povo, uma chamada para escolherem a que Deus queriam servir. E Josué morre, mas ele deu as instruções, ou seja, eles conquistaram a terra norte, sul, leste, oeste, deram as regiões para o povo, mas ainda havia muito inimigo. Ainda havia cananeus, heteus, jebuseus, amorreus ainda na terra que o Senhor dera a Israel. E era necessário que eles prosseguissem naquela batalha. Ou seja, há um paralelo entre a conquista da terra prometida e a vida cristã. Há um paralelo aí quando Cristo venceu todos os nossos inimigos. Cristo venceu a morte, Cristo venceu o pecado, Cristo venceu o inferno, Satanás, Cristo venceu. E Ele nos trouxe a vitória e colocou em nossas mãos. Mas o Senhor nos diz que nós também temos de vencer. Há inimigos ainda na minha vida que eu preciso vencer. Inimigos que batalham dentro de mim, inimigos que batalham ao redor, e o Senhor nos dá a palavra para que possamos vencê-los. O povo de Israel não fez isto. O povo de Israel foi tolerante com os inimigos que estavam no meio deles. Em Juízes 1, 27 está escrito: Manassés não expulsou os habitantes de Bet-Seã, nem os de Taanac, nem os de Dor, nem os de Ibleão, nem os de Megido, todas com suas respectivas aldeias, pelo que os cananeus lograram permanecer na mesma terra. Manassés recebe a sua herança, mas não limpa. Manassés ali está vivendo e convivendo com várias aldeias de cananeus, de amorreus, de perizeus, de pessoas que tinham costumes tão diferentes de Israel. De pessoas que estavam sacrificando seus filhos, de pessoas que estavam vivendo num paganismo tão terrível que entristecia e aborrecia o Senhor. Em Juízes 1, 28 está escrito: Quando, porém, Israel se tornou mais forte, sujeitou os cananeus a trabalhos forçados e não os expulsou de todo. Às vezes nós temos certas coisas, certos inimigos ao nosso redor que nós toleramos, que nós aceitamos a presença deles e às vezes até fazemos um certo acordo, achando que isso possa dar certo. Então, a palavra de Deus nos diz que temer ao Senhor é aborrecer o mal. E aborrecer o mal é não ter o mal na nossa frente. Davi diz no Salmo 110, ele diz, não porei, 101, ele diz, não porei coisas más diante dos meus olhos. Eu não quero contemplar o mal.
Mas quantas vezes o cristão está aí assistindo o que não deve, lendo o que não deve, fazendo o que não deve, colocando diante dos seus olhos coisas que não agradam ao Senhor. O temor de Deus é aborrecer o mal. O temor de Deus traz um limite. Aqui é o bem, o mal eu não quero. E é muito importante que na nossa casa, que na nossa vida, nós tenhamos esses limites bem definidos para não ultrapassar, não sair da luz para as trevas. Aquele período ali de penumbra é uma região de risco perigosa. E a mesma coisa que aconteceu com Manassés, também com as outras tribos. O mesmo aconteceu nas diversas tribos de Israel. E Deus lhes disse que seus inimigos lhes seriam por laço todos os seus dias. Ou seja, vocês não vão tirar os inimigos? Então eles vão ficar. Eles vão ficar, mas serão laços. Laços para você. Laços aí, não é um laço de fita, não é um laço de gravata, mas é um laço de armadilha, para pegar o pé do passarinho, para pegar o animal, para laçar, como se laça um cavalo, se laça o boi, o bezerro, um laço para tirar a liberdade, para frear. Em Juízes 1:29 está escrito: Efraim não expulsou os cananeus, habitantes de Gezer, antes continuaram com eles em Gezer. Ali estão os cananeus, ali estão com aquele culto diabólico, satânico, no meio do povo de Israel. Querendo ou não, vai acontecer uma interação comercial, uma interação cultural, uma interação até mesmo de casamentos e de família. E essa interação, é nessa interação que está o perigo. Se você colocar uma gotinha de veneno em 1 litro de leite, pronto, ali está a morte. E vemos exatamente isto, como é sério brincar com o mundo, brincar com o pecado. Vemos como é sério não estar alinhado com a vontade de Deus. Inimigo é inimigo. O que é do mal é do mal. Não posso ter uma tolerância. Em Juízes 1:30 está escrito: Zebulon não expulsou os habitantes de Quitron, nem os de Naalol, porém os cananeus continuaram com ele, sujeitos a trabalhos forçados. Às vezes você recebe Jesus como seu Senhor e Salvador, mas continua com coisas no seu coração, na sua mente, que são inimigos, que envenenam a vida cristã, desanimam a vida cristã e até matam a vida cristã. Por exemplo, a palavra de Deus nos orienta: não vos ponhais em jugo desigual. Não pode haver comunhão de luz e trevas. Um casamento de uma pessoa que está na luz com que está nas trevas, ele vai ser completamente prejudicado. Por quê? Porque o Senhor nos diz: olha, vocês não vão dar as suas filhas aos cananeus, a estes povos destas terras, nem se casarão com elas, não deve haver comunhão de luz e trevas, porque a luz, ela vai ser obscurecida, ela vai, a menos que os dois sejam luz para empurrar as trevas, porque senão você vai ter de ceder, e isto é laço. Vemos cada uma das tribos, no verso 31 do capítulo 1 está escrito: Azer não expulsou os habitantes de Aco, nem os de Sidom, nem os de Alabe, e os de Aquzibe, os de Elba, e os de Afeca, e os de Reobe. Azer não os expulsou. Continuaram ali convivendo com eles. Continuaram no perigo daquela vizinhança sem limites, sem um limite bem claro entre eles. Uma interação, uma comunhão perigosa para o povo de Israel. Vemos no versículo 32, porém os azeritas continuaram no meio dos cananeus que habitavam na terra, porquanto os não expulsaram, permitiram. Lá no livro de Cantares, a palavra de Deus nos diz: tirai do meio de vocês, tirai do meio da minha vinha
as raposinhas que destroem as vinhas. A raposinha tão bonitinha, seu rabinho, seu pelo tão lindo, é filhotinho. Que mal pode fazer uma raposinha? Elas destroem as vinhas quando as vinhas estão em flor. E se a vinha está em flor e é destruída, os frutos não virão. E o Senhor nos diz exatamente isto. E todas estas tribos, como no verso 33 fala de Naftali, Naftali não expulsou os habitantes de Bet-Semes, nem os de Bet-Anate, mas continuaram no meio dos cananeus que habitavam na terra. Porém, os de Bet-Semes e Bet-Anate lhes foram sujeitos a trabalhos forçados. Sim, deram trabalhos forçados, mas continuaram ali. No verso 34, os amorreus arredaram os filhos de Dan até as montanhas e não os deixaram descer até o vale. Eles agora estavam mandando, eles empurraram Dan. E é assim mesmo. É aquela coisa pequenininha que está ali, mas daí a pouco está dando ordens e você que está obedecendo. Bem, eu não sei como está a sua vida. Eu não sei se há alguma coisa aí que não deveria estar na sua casa, mas eu sei que Deus quer tirar estes laços, estas armadilhas, através do sangue de Jesus e derramando sobre sua vida a sua salvação. Vamos orar agora? Feche seus olhos, curve sua fronte, se possível se ajoelhe e diga comigo: Senhor, reconheço que preciso tanto de Ti. Preciso, Senhor, de limpeza na minha vida, na minha alma, na minha mente, na minha casa, e eu me entrego a Ti totalmente nesta hora. Dá-me a Tua salvação, dá-me o Teu perdão, dá-me a Tua paz, dá-me a Tua presença. Dá-me, Senhor, sabedoria para tirar e para discernir tudo que é mal e ter somente o bem diante dos meus olhos e na minha casa. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Que o Senhor lhe conceda força e sabedoria e que você viva na presença dEle em liberdade. Até o nosso próximo programa, se Deus quiser.